Depois de uma reunião de mais de 5 horas entre Putin e Macron, e entre Macron e Zelensky, o então líder ucraniano, o Macron anunciou nas suas redes, em sua coletiva, que ele conseguiu um avanço significativo e que ele vê sim uma chance de paz entre OTAN e Rússia. Disse que as negociações podem demorar meses para de fato ocorrerem, mas que ele acredita numa paz. A Rússia, que inicialmente falou que o Macron mandou bem ali como intermediário entre União Europeia e Rússia, mais recentemente agora, no final do dia de hoje, pra gente, né, fuso horário brasileiro, mas ali pra Rússia, mais adiantado, né, no fuso horário deles, anunciou que na verdade não é bem assim. Como disse a mídia, jogou um banho de água fria. Disse que a França representa somente um país da União Europeia, embora nesse momento seja o presidente rotativo de fato, e é um membro da OTAN, que tem como principal liderança os Estados Unidos. E que se as suas propostas não forem respeitadas, que a gente vai falar aqui no vídeo, não há chance de paz. Será que o Macron então conseguiu dar um start para essa paz entre os dois países? Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Curso completinho para você de geografia, geopolítica e atualidades. Para você interessado, vestibulando, concurseiro, link na descrição, galera, o preço baratinho, você não vai se arrepender, tá bom? 1 ano de acesso ao curso, contato direto comigo, professor, galera, tá sensacional, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês, o Macron, ele se reuniu. Ele disse, né, que ele seria o porta-voz da União Europeia, até porque, lembrando, nesse momento, a União Europeia está meio com um vácuo de poder, digamos assim. As 3 grandes lideranças da União Europeia, o Reino Unido eu vou tirar um pouco, né, mas então do bloco europeu, digamos, a União Europeia não, porque o Reino Unido não está mais, mas da OTAN dentro da Europa, seria a Alemanha, que acabou de ter uma troca de governo, a Angela Merkel saiu do poder, que era talvez a grande intermediária entre Rússia e União Europeia, a Merkel e o Putin, da maneira deles, mas até que conseguiu se entender bem, tá? O Putin fazia algumas gracinhas com a Merkel, dava flores e tal. Talvez o Putin tivesse até um carinho um pouco mais especial com a Merkel, de fato, era a interlocução com a União Europeia. O Reino Unido, que também está passando um momento de grande dificuldade. O Boris Johnson está passando um momento de queda da sua popularidade, os seus assessores e ele também participaram de uma festa em momentos indevidos, durante o lockdown, enfim. O Reino Unido não está muito bem nesse momento, o Boris Johnson não consegue ser essa liderança proposta. E a França. Então, a Alemanha, a França e o Reino Unido são essas grandes lideranças. O Macron, por já ser o presidente rotativo nesse momento da União Europeia e ter que ocupar esse vácuo, ele está tomando essa posição de liderança, essa posição de destaque. Na reunião que ele teve com o Putin, recentemente, uma reunião de mais de 5 horas, e aliás, só para vocês entenderem a diferença, né, do que é a representatividade. Na reunião do Macron com o Putin, presta atenção como que foi a reunião. Olha como o Putin é um cara imponente, e esses mínimos detalhes eles fazem a diferença. Olha o tamanho da mesa que separava o Putin do Macron. E depois, no dia seguinte, olha o tamanho da mesa que separava, e toda a estrutura, né, que separava a Ucrânia, o Zelensky, do Macron. O Zelensky é um cara que conta com pouquíssima popularidade. Ele veio de uma antipolítica, foi um comediante, tá? Um cara que não tem muita representatividade. O Putin, não estou defendendo, né? A Rússia não é nenhum modelo totalmente democrático de Estado, enfim, a gente sabe dos problemas. Mas o Putin, ele é um baita estrategista. Ele é, de fato, um representante do povo russo. Grande parte do povo russo, principalmente que viveu a década de 90 e viu a Rússia crescer muito nos anos 2000, sobre o mandato do Putin, guarda, assim, ótimas recordações e vê que o Putin melhorou a condição de vida, colocou a Rússia numa posição de destaque geopolítico novamente e a Rússia voltou a ser um grande player dessa geopolítica internacional. Bom, para a reunião, o que é importante acontecer na reunião entre Macron e Putin? Basicamente ficou definido que o acordo de Minsk, que foi firmado para acalmar um pouco os ânimos quando a Rússia retomou a Crimeia, ele tem que ser cumprido. A França concordou com isso e a Rússia também concordou com isso. A Ucrânia diz que também concorda com isso, mas o Putin alega que a Ucrânia, o Zelensky, não concorda com isso, por conta das regiões autônomas, que a gente vai falar logo menos, né? O Macron, por exemplo, falou para o Putin que uma condição mínima e necessária para que não tenha um conflito por parte da OTAN é a retirada das tropas da Bielorrússia, de Belarus. O Putin falou que beleza, os 30 mil soldados que ele mandou foi só para exercícios militares, segundo ele, de defesa, e não para uma posição de ataque frente à Ucrânia. É verdade? Cara, difícil saber as intenções do Putin, tá?
Mas ali, então Putin falou que isso sem problemas. Aliás, ele nunca teve a intenção de deixar aquelas 30 mil tropas lá. Os 100 mil soldados não é uma condição necessária, mínima e necessária. Os 100 mil soldados, eles estão em território russo, e está na área de fronteira. A Rússia alega porque a OTAN está aumentando as suas posições. Os Estados Unidos vem colocando cada vez mais soldados, tudo tal. Mas o que de mais importante precisa acontecer para o estabelecimento da paz para a Rússia é que a Ucrânia nunca entre para a OTAN. Isso é uma coisa que a França diretamente não concorda, mas indiretamente concorda, já vou explicar para vocês o porquê, e que o acordo de Minsk seja respeitado. O acordo de Minsk, dentre várias outras coisas, o que ele propõe, que está em litígio agora, é que as regiões de maioria russa, que são autônomas, região de Donbass, elas sejam pertencentes à Ucrânia, territorialmente falando, mas que elas são regiões de grande autonomia. Então a Rússia, ela quer, para fazer negociações, conversações, não quer conversar com a Ucrânia para depois conversar com as regiões independentes, ou com as regiões de maioria russa. Quer conversar direto com Donetsk, quer conversar direto com o leste ucraniano, porque é uma região de maioria russa. A Ucrânia alega que isso jamais poderia ser feito, porque isso seria uma desonra, um descumprimento da própria questão da soberania nacional. Então seria um motivo para Moscou, para a Rússia, cada vez mais partir para cima dos ucranianos. Então esse é o grande ponto de litígio. Como que a gente vai conseguir fazer uma negociação? A Ucrânia vai partir para cima do leste europeu, do leste ucraniano? Ou a Rússia vai partir para cima do leste ucraniano, a região de Donbass? Então talvez esse seja o grande ponto de litígio. A França, depois de se reunir também com o Zelensky, prometeu fazer uma reunião quinta-feira agora, que vai reunir França, Alemanha, Olaf Scholz, Ucrânia e Rússia, para ter mais um passo de negociações, para ser mais um passo de discussão. Quando Macron começou a exalar, até porque ele precisa se consolidar como um grande líder, que as coisas estavam bem encaminhadas, tudo tal que ele tinha conseguido, o Kremlin falou que na verdade não é bem assim. Porque, de novo, até falei para vocês na introdução do vídeo, a França não é a União Europeia, a França não é o Bloco Europeu e a França não é a OTAN. Isso tem que estar bem claro. A França representa um país da OTAN, um país da União Europeia, que aliás nem é mais forte. Talvez seja mais forte no momento pela presidência e pelo Olaf Scholz ser um presidente ainda, um chanceler muito recente. Angela Merkel, depois de 16 anos no poder e que tinha uma boa relação com o Putin, acabou de sair da liderança. Mas o cara não é o líder que se esperava, talvez. Então foi meio que um banho de água fria, tá? Nas relações. E a Rússia alega, por exemplo, que a Ucrânia não respeitando o acordo de Minsk, não dando autonomia para as regiões do leste ucraniano e tendo uma proximidade grande com os Estados Unidos, preocupa. E o Biden, ao contrário da França, que está liderando o processo de negociação, não está com essa posição tão calma, não. As últimas declarações elas foram bastante fortes. Disse, por exemplo, que a OTAN tem uma resposta pronta caso, de fato, a Rússia faça uma mobilização no leste ucraniano. Lembrando, isso é bem importante, tá? A Ucrânia não faz parte da OTAN. Até esqueci de falar, né? Por que a França indiretamente defende que a Ucrânia jamais pertence à OTAN? Porque se a França defende que o leste ucraniano seja uma região autônoma na Ucrânia, indiretamente, isso acaba com a chance da Ucrânia entrar para a OTAN. A OTAN, em tese, ela só aceita países que têm uma unidade territorial, que seja completamente dominado pelo poder executivo, pelo presidente. Se a França legitima uma região autônoma na Ucrânia, isso já inviabilizaria, claro, a participação da Ucrânia na OTAN, tá? Mas, enfim, os Estados Unidos, por exemplo, alega que os 30 mil soldados que a Rússia tem no leste, na região de Belarus, é para um possível ataque. Inclusive, segundo estimativas do próprio Biden, com os 100 mil soldados, mais os 30 mil soldados, mais os 6 navios de guerra que a Rússia está mandando agora para a região do Mar Negro, próximo da Crimeia, isso já conta com 70% de todo efetivo que seria necessário para uma dominação total da Ucrânia. Não do leste ucraniano, mas até Kiev, tudo da Ucrânia, tá? A Rússia, de novo, diz que não vai fazer esses avanços. E os Estados Unidos também vem tentando se aproximar bastante da Alemanha. A Alemanha estava meio reticente, né? Eu diria para vocês que França e Alemanha estavam um pouco reticentes nessa questão da disputa com a Rússia. Até pela questão da dependência do gás natural. O Olaf Scholz, por exemplo, tinha dado declarações falando que era necessário pensar muito bem em como seriam as sanções que seriam praticadas pela Europa em caso de uma invasão da Rússia, porque isso poderia comprometer a energia alemã. Lembrando que 50% de toda a energia que abastece a Alemanha
é gás natural que vem da Rússia. O Biden se aproximou do Olaf Scholz e fez uma declaração conjunta alegando que uma das sanções que seriam praticadas caso a Rússia interferisse no leste ucraniano seria o cancelamento do Nord Stream 2. Foi um pronunciamento em conjunto com o Olaf Scholz, mas o Olaf Scholz não deu uma palavra. Só o Biden falou, nesse momento. O que ficou meio que dado a entender que foi os Estados Unidos que obrigou ou que convenceu, com seu poderio militar, geoeconômico, político, a Alemanha a adotar essas possíveis sanções, a obrigar ao não funcionamento do Nord Stream 2, que é o novo gasoduto que conectaria a Rússia, passando pelo Mar Báltico, à Alemanha. Se de fato a Alemanha vai respeitar, cara, aparentemente sim, porque o Biden falou no seu pronunciamento do lado da grande liderança da Alemanha. Ou seja, eu diria para vocês que foi um passo importante que a França deu. A Turquia também já se colocou de prontidão, o Erdogan, né? Para fazer uma negociação entre Rússia e Ucrânia. Não acho que ele vai conseguir. Hoje a Turquia tem uma posição muito mais pró-Ucrânia, umas relações mais próximas do que pró-Rússia, está dando na cara. Não acho que a Rússia vá colocar a Turquia como um país neutro nessas negociações, mas que a questão da autonomia do leste ucraniano é um ponto decisivo. Enquanto isso não se resolver, a OTAN vai continuar mobilizando tropas e a Rússia vai continuar mobilizando tropas até alguém dar um passe falso e talvez começar um conflito. Qual que você acha que tem que ser a solução, então, para a gente não ter um conflito no leste ucraniano, que inclusive vai envolver Rússia e OTAN? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo e entenderam essa problemática geopolítica, já se inscreve no canal, deixa seu like, curso completinho não se esquece. Tamo junto, beijos, abraços e tchau!